Olá, queridos, tudo bem? É um prazer grandioso poder estar mais uma vez aqui com vocês nesse precioso devocional, no nosso café com a palavra de Deus. E neste dia eu quero convidá-los a meditar comigo aqui, ainda no livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 4, tá? Vamos ver o que diz aqui a palavra. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: Eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos de Deus, disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito de Jesus, do Filho, disse: O teu reino, ó Deus, vai durar para sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Amém? Queridos, o subtítulo aqui fala sobre o Filho e os anjos. O autor de Hebreus, ele faz aqui uma comparação sobre quem são os anjos e quem é o Filho de Deus. Qual é a diferença entre os anjos e o próprio Filho de Deus? Primeiro, nós vamos ver aqui no verso 4 que Deus fez o seu Filho superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao deles, ao nome deles. Amém? Quem são, queridos? É muito importante nós entendermos e existe uma linha de estudo dentro da teologia chamado angeologia e nós não vamos entrar nesse assunto porque isso é uma das matérias, é uma das cadeiras da teologia que é estudado dentro do seminário. Então, não dá de explicar muito sobre isso porque é um assunto bem extenso. Mas é importante nós conhecermos. Tem pessoas que até hoje não sabem o conceito básico, histórico, bíblico de quem são os anjos. Mas eu quero assim brevemente explicar para você aqui quem são os anjos. A Bíblia fala muito acerca dos anjos. Os anjos, na verdade, eles estão presentes em vários momentos das histórias bíblicas. Em vários. Deus sempre usou os anjos para manifestar a autoridade dele, o poder dele, de muitas formas e em muitos momentos, tá certo? Deus usou os anjos em muitos momentos na Bíblia. Então nós vamos ver desde Gênesis, Deus, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, verso 1, nós vamos ver 3 anjos aparecendo a Abraão, certo? Nós vamos ver em vários momentos, em vários livros, no Velho e no Novo, no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver Deus se manifestando ao povo através dos anjos. Quem são os anjos, queridos? Os anjos são seres espirituais, certo? São seres espirituais, são conservos de Deus e também dos homens. Eles são ajudantes, são mensageiros de Deus, certo? Então, os anjos
são esses seres espirituais que eles estão colocados em uma posição, tá? No reino espiritual, para servir a Deus e para servir também aos homens, certo? Como eu falei para vocês, em muitos momentos da Bíblia nós vamos ver esses anjos aparecendo, certo? Em Gênesis eu falei para vocês, lá em Isaías capítulo 6, Isaías fala sobre uma visão, ele vê os serafins, certo? Nós vamos ver lá a figura dos anjos presente lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26 ao verso 33, nós vamos ver Gabriel. Gabriel é um anjo mensageiro, é um anjo que transmite, que traz mensagens de Deus aos homens. E a gente vai ver ele aparecendo lá para Maria, né? O anjo Gabriel manifestando, trazendo a mensagem que ela vai dar à luz. Maria, a Virgem Maria, vai dar à luz a um filho. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então, os anjos sempre foram usados, foram ajudantes, mensageiros, conservos de Deus, para transmitir uma mensagem. Ou não só uma mensagem, mas manifestar até mesmo o próprio poder de Deus. A gente vê o arcanjo Miguel lá no Antigo Testamento guardando o corpo de Moisés, certo? Então não é só mensageiro, mas eles são protetores. Eles estão para guardar, proteger a vida do cristão também. Amém, queridos? Então está muito claro aqui que tanto no Antigo como no Novo Testamento nós vamos ver menções a aparição de anjos, tá? Tanto no Antigo como no Novo. E só para não esquecer aqui, no Velho Testamento a gente vai ver uma menção, várias menções na verdade, a aparição do anjo do Senhor, essa expressão, o anjo do Senhor. Nós vamos ver quando nós estudamos o Antigo e lemos o Antigo Testamento, a gente vê lá essa expressão, o anjo do Senhor, né? Eu até falo diferente, o anjo do Senhor. É porque realmente é importante a gente dar uma ênfase a esse anjo do Senhor. Quando você vê essa expressão, o anjo do Senhor, não é que é mais uma espécie de um anjo, certo? Mas na verdade é uma espécie que na teologia também explica e usa o nome de teofania ou cristofania. É como se fosse o próprio Jesus ali, naquele momento, na história da humanidade, o anjo do Senhor, porque no Antigo Testamento Cristo não tinha nascido, né? É muito claro isso, você sabe muito bem. Então, quando o autor fala sobre o anjo do Senhor, ele está se referindo à figura do próprio Jesus ali. Você compreende? É a teofania ou a cristofania, a manifestação de Deus, de Jesus, a pessoa de Jesus, na figura de um anjo. Então não era qualquer ser espiritual, era a própria manifestação de Cristo para a humanidade, sendo que de uma forma diferente, na forma de anjo. Amém, queridos? E a gente vai ver aí os querubins, os serafins, os arcanjos, os principados, as potestades, são classes de anjos que existem. E aí nós vamos lembrar também aqui rapidamente de Lúcifer. Você sabe muito bem que Lúcifer era um dos anjos, certo? E tudo indica que era um dos querubins. Era um ser especial, um ser muito bonito, certo? Lá em Ezequiel capítulo 10, ele fala, Ezequiel, da visão dos querubins. Então, provavelmente, segundo os estudiosos,
Lúcifer era um dos querubins e que foi expulso do céu, certo? Foi expulso do céu por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância de querer ser igual a Deus. Então ele foi expulso. Então a figura dos anjos, elas exercem uma posição muito especial para nós. Eu acredito nos anjos, porque é bíblico, está na palavra. No Novo Testamento a gente vai ver os anjos aparecendo ali para João, os anjos aparecendo para Paulo e assim por diante. E hoje eles continuam exercendo um papel importante para cada um de nós. Tá bom, queridos? Isso é muito importante. Porém, eu quero centrar aqui o nosso devocional sobre a pessoa do Senhor Jesus, tá? Porque mesmo que os anjos sejam seres espirituais, sejam seres maravilhosos, é uma criação, né, do próprio Deus. Porém, aqui em Hebreus, ele fala que Deus fez o seu Filho superior aos anjos. Superior, sabe? Não há dúvida disso, querido, que o Filho de Deus, ele é superior aos anjos. E é por isso que nós, preste bastante atenção e tenha muito cuidado com isso, porque os anjos são eles são usados para nos servir. Porém, em nenhum momento da Bíblia nós vamos ver alguma citação orientando, doutrinando a gente a orar aos anjos, a gente fazer orações aos anjos, fazer súplica aos anjos. Nenhum momento, tanto adoração como oração, a gente não vai ver nenhuma direção, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento a culto aos anjos. Então, cuidado com doutrinas, com ensinamentos que a gente pode ouvir na sociedade. Hoje é o dia do anjo tal, esse é o anjo que vai te acompanhar, é o anjo da guarda. Essa expressão anjo da guarda não é bíblico, querido, não é bíblica. Então nós temos que ter cuidado. A Bíblia fala em Salmos que ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. Preste atenção, ele quem? Deus dará ordem aos seus anjos. Então, a nossa oração, o nosso pedido não tem que ser aos anjos. O nosso pedido tem que ser a Deus. Ele que é soberano, ele que é rei. Jesus é o nosso rei. É por isso que ele fala aqui que ele fez superior aos anjos. Então, descarte qualquer filosofia que incentive a adoração aos anjos, culto aos anjos, certo? Orações aos anjos. Então, descarte isso. Somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto, tá? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eles são aí personagens coadjuvantes, tá? Que estão aí para servir, para obedecer a Deus, a favor dos homens, a favor dos cristãos. Amém? Porque Cristo, ele sim é superior. Ele é o rei. Lá em Lucas 1:33, você pode anotar, tá bom? Nós vamos ver em Lucas 1:33 que diz assim: ele reinará para sempre. O próprio anjo aqui, Gabriel, se manifestando a Maria, olha só, se manifestando a Maria, para nós entendermos bem o que eu acabei de falar sobre adoração aos anjos. Lucas 1:33, ele reinará, falando de quem? Do próprio Jesus, que ela conceberia, ela que daria a luz, Maria. Está dizendo, olha, ele vai reinar para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então você vê aqui o próprio anjo fazendo exaltação ao nome de Jesus,
certo? Isso é antes do seu nascimento. Lá em João capítulo 12, verso 5, diz assim: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei, olha mais uma vez, o teu rei, aí vem, montado em um filho de jumenta. Essa passagem aqui fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entra em cima de uma jumenta. Então, a expressão rei é usada nesses dois textos, tanto antes do seu nascimento, como na sua apresentação a Jerusalém. É claro aqui a expressão rei. Jesus é o nosso rei, queridos. Amém? Jesus é o nosso rei. Mas, olha o verso 8, mas a respeito do filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Está falando de Jesus, queridos. Ele é o nosso rei. O Senhor está acima de todo e qualquer ser humano, de todo e qualquer criatura, de todo e qualquer anjo, de todo e qualquer principado. É o nome de Jesus. Amém? E isso eu faço também alusão até mesmo a Satanás, que é um anjo caído, junto com os demais anjos que foram expulsos do céu. Então, ele está acima de todos esses demônios. O nome de Jesus tem poder. Por isso que nós temos que clamar ao nome de Jesus. É por isso que nós temos que conhecer a Jesus, porque ele é rei. Amém, queridos? Ele é rei. E se ele é rei, queridos, o que nós somos? Nós somos príncipes e princesas desse reino. O Senhor nos escolheu, nos ungiu para sermos príncipes e princesa, representantes dele aqui nessa terra, do seu reino aqui nessa terra. E eu faço uma pergunta para você: como posso me comprometer com esse rei? Como é que eu posso me comprometer com esse rei? Cada um poderia dar uma resposta, mas eu quero dar a minha resposta para essa pergunta. A minha resposta é quando eu reconheço de fato e de verdade a sua realeza sobre a minha vida. Quando eu reconheço, sabe, queridos, essa realeza de Deus, quando eu entendo, quando eu tenho revelação dessa realeza sobre a minha vida, eu entendo que dessa forma eu estou me comprometendo com o Rei Jesus. E como é que eu reconheço isso? De que forma eu posso reconhecer a realeza de Deus sobre a minha vida? Não só a realeza dele sobre a minha vida, mas que eu agora também faço parte desta nação santa, deste reino espiritual, deste reino poderoso, fazendo apenas aquelas coisas que ele me autorizou. Fazendo apenas aquelas coisas que ele me autorizou. Quando eu deixo de fazer aquilo que está no coração dele, eu estou rejeitando a realeza dele sobre minha vida. Estou deixando de me comprometer com esse rei. Por isso, queridos, eu quero dizer para você, em todas as suas decisões, aquilo que você vai fazer, de fato, vai honrar, vai glorificar ao Rei Jesus? Se a sua resposta é sim, parabéns. Mas se a sua resposta for não, então reveja os seus conceitos, reveja seu posicionamento e conserte o seu caminho.
fazendo apenas aquilo que Ele me autoriza a fazer. Uma outra forma que eu vejo aqui de reconhecer a realeza de Deus sobre a minha vida é vivendo e se envolvendo no seu reino, certo? Tem uma frase que diz assim: quem se envolve, desenvolve. Então, quem não se envolve no reino, infelizmente não se desenvolve na sua vida espiritual, não cresce, não amadurece. Nós precisamos viver e nos envolver no reino de Deus. E existem várias formas de você se envolver no reino de Deus. Basta você procurar a sua igreja local, procurar a sua liderança, seu pastor, seu discipulador e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Dizer: eu estou aqui para servir o reino. De que forma eu posso servir o reino? É usando os seus talentos e seus dons em prol do reino de Deus. Nesses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela é uma profissional da área de saúde, e ela disse bem assim, que ela não quer ser reconhecida como doutora, médica, mas ela quer ser reconhecida como uma profissional que está a serviço do reino de Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. Que lindo, isso aí é tremendo. Eu sei que isso comove, move o coração de Deus. Ela quer ser conhecida como uma profissional a serviço do reino de Deus. Nossa, é assim que nós podemos nos envolver, sabe, queridos? Eu e você sempre terá algo para fazer na igreja, no reino, sempre. Há funções para todos, para todos. Não dá de ficar de braços cruzados, não dá. A não ser que a gente queira mesmo ficar nesta posição. E a última forma que eu vejo aqui de como eu posso reconhecer a realeza de Deus sobre a minha vida é entendendo que o reino de Cristo, que esse reino, ele tem leis, ele possui leis, ele possui mandamentos, e eu preciso me submeter a esses mandamentos. Se eu quebrar esse mandamento, se eu quebrar as leis de Cristo, a palavra de Deus, o que Ele já deixou para nós, eu estou quebrando também essa aliança, quebrando esse reconhecimento, esse comprometimento que eu tenho com esse reino de Deus. Amém, queridos? Então, eu deixo essa palavra como um desafio para você, um desafio como príncipe, como princesa do Senhor, escolhido a dedo, escolhido a dedo pelo Senhor para sermos luz, brilhando nessa sociedade. Você pode, você consegue, você é capaz, queridos. Creia, acredite, se envolva. Mateus 6,33, eu encerro com esse versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas na medida em que eu me envolvo de coração, de cabeça, por amor no reino de Deus. Tá bom? Muito obrigado, queridos, pela sua presença aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo Café com a Palavra de Deus.